Diga graças a Deus. Quem quer ser guiado por Deus? Tem certeza? Tem? É o melhor caminho, né? É ou não é? Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Olha o que diz aqui: Deus guia o povo. 17, versículo 17. Isso. Deus guia o povo pelo caminho. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, perdão, igreja, tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo, o quê? Não o quê? Não o quê? Se arrependa, venda a guerra e torne para o Egito. Quantas pessoas já esteve na presença de Deus e falou: está demorando muito a minha bênção? Mas você está pronto para enfrentar a guerra quando Deus entregar aquela bênção para você? Já está preparado para enfrentar os filisteus, os problemas, as dificuldades? Às vezes Deus permite que caminhamos por um caminho um pouco mais longe, mas é um caminho mais seguro. É o caminho que forja a pessoa a ser uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa edificada, uma pessoa confiante, uma pessoa perseverante. O povo tinha acabado de ver os milagres, os prodígios, as maravilhas. Se Deus deixasse o povo enfrentar os problemas de frente já, eles iam retornar para trás. Deus está dizendo: eu quero livrar vocês de problemas. Amém, igreja? Ou seja, o caminho não quer dizer que Deus quer pôr você num caminho mais longe, cada dia mais longe, não. Quantos dias era para durar lá no deserto? Quantos dias? 40 dias. Em quanto tempo o povo ficou no deserto? Porque murmuraram, reclamaram do caminho que o Senhor mostrou para eles. 10 vezes tentaram o Senhor. 10 vezes. 10 vezes tentaram o Senhor, pedindo sinal, pedindo prova, e murmuraram e reclamaram de Deus mesmo assim. Esses não entraram no caminho. Olha a longanimidade de Deus. 40 dias era para Deus guiar um povo, e o povo obedecer, guardar os mandamentos, ouvir a voz de Deus. Mas Satanás corrompeu muitos lá. Como é que Satanás corrompe o homem? Quando o homem deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Quando o homem faz a própria vontade, significa que Satanás já corrompeu o coração dele. Porque o homem foi feito para fazer a vontade de Deus. Entende o que o pastor está pregando? Então, o povo murmurou, reclamou. Deus estava vendo o melhor para o povo. Deus estava preparando o melhor. Uma terra que mana leite e mel. 40 dias. Passava pelo deserto, obedecia a palavra de Deus, entrava numa terra que mana leite e mel, vitoriosos. Mas quanto mais eles reclamavam, mais atrasava a bênção deles. Quanto mais eles murmuravam, mais estavam longe de Deus. Lembrando, olha para o pastor,
E eles tinham milagres. Não fica pensando que você tem milagres que está perto de Deus, não. Às vezes até quem murmura recebe milagre. Entende o que o pastor está pregando? Encosta aquela porta ali, está uma aberturinha nisso, senão vai ficar entrando barulho aqui. Ó. O que faz a pessoa ficar perto de Deus é obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Quantas pessoas desistiram e saíram tristes da presença de Deus, até mesmo da igreja, por achar que está demorando alguma coisa na vida dela? É porque o caminho do homem é uma coisa, o caminho de Deus é outra. Deus ainda não abençoou porque não era o tempo de Deus abençoar. Deus vai abençoar a todos no tempo dele, porque Ele que conhece o caminho, Ele que sabe a luta que está lá na frente, Ele que sabe os problemas que nós vamos enfrentar. Então Ele está guardando a nossa vida para não cairmos na mão dos filisteus. Glória a Deus. Então nós temos que esperar o tempo de quem? De Deus. Por isso diz que nós temos que ter perseverança, paciência. Tem visto a paciência dos antigos? Como eles foram abençoados? Porque eles esperavam o tempo de quem? De Deus. Continuando o texto ali, ó. Volta no 17 novamente, ó. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Quantos vêm para a casa de Deus na hora que se levanta uma guerra se arrepende e fala: agora eu vou morrer nesse deserto? Quantos começam a desistir porque vê o quê? A guerra, o deserto. Aí Deus disse: não vou deixar que o povo veja a guerra agora não, porque senão eles vão se arrepender. Deus levou para um lugar seguro, o deserto. Quem guiava o povo lá era o Espírito Santo, é Deus. É tanto que lá na frente Jesus teve que fazer o caminho que o povo não fez, mostrar para o povo como deveria ter agido lá no deserto. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Quantos dias era para o povo ficar no deserto? Só resistir, não murmurar, não reclamar. Quantos dias precisava ficar? Teve uma noite que, uma noite dessas, eu falei para a missionária: hoje nós não vamos pedir nada para Deus, hoje nós só vamos agradecer. Muitos dias nós pedimos. Se levantasse alguém contra a minha vida, eu não ia nem pedir para Deus pesar a mão nem nada, nem para me proteger. Tem momento que nós temos que agradecer a Deus. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Então, para que o povo não volte para trás, não volte para o Egito, ó, volta lá, coloca lá na palavra. Não torne aonde? Ao Egito. Lá no Egito, o povo era o que lá? Era o que? Escravo. Então Deus não quer que a pessoa volte a ser escravo das drogas, escravo de remédios, escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo do adultério, escravo do engano, escravo da soberba. Deus não quer que a pessoa volte a ser escravo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Quer dizer o quê? Que voltou para o Egito. Deus não quer que a gente torne para trás. Deus está falando: eu que estou guiando o povo. Deus guia o povo pelo caminho. Deus está guiando. Mas os que voltam para trás, os que retornam, que retrocedem, a vida deles trava. Passa anos e entra anos, a vida deles é a mesma ainda, do mesmo jeito. Casamento destruído,
Ou quando não é o casamento, é vício, bebedice, droga, prostituição, mentira, engano. Passa décadas e está preso nisso por quê? Porque desistiu do caminho que Deus mostrou para eles. E lá fora eles pensam que estão sendo guiados por Deus. Mesmo estando escravo, mesmo estando no Egito, pensa que está sendo guiado por quem? Por Deus. Não. Para mim ser guiado por Deus, eu tenho que guardar o mandamento de Deus. Tenho que andar pelo caminho que Deus mandou. Não é pelo caminho que eu quero. Eu escolho o caminho que eu quero andar e eu quero que Deus me guie lá. Não, Deus vai me guiar onde Ele quer que eu ande. Glória a Deus, igreja. Então tem muitas pessoas que escolhem o caminho, ela ora e fala: Deus mandou ir por ali. Mentira. Deus não quer que você volte para trás. Como é que você volta? E fala que orou e Deus que deu. Não foi. Deus, Ele quer que você siga em frente para o alvo que é Cristo. Glória a Deus. Então Deus, Ele permitiu que acontecesse maravilhas, prodígios ali. E o povo viu aquilo. E Deus falou: agora vocês podem confiar que eu vou guiar vocês. Mas eu não vou guiar o povo, falou para Moisés, pela terra dos filisteus. E Moisés sabia onde era a terra dos filisteus, que Moisés morou no deserto 40 anos. Está entendendo? Onde Moisés sabia onde tinha filisteu, onde tinha armadilhas. Moisés sabia. Deus falou: ó Moisés, tu conhece o caminho, mas não é para levar o povo pelo caminho que tu quer, não. Tu vai levar o povo por onde eu estou mandando. Glória a Deus. Então Moisés obedeceu a Deus em tudo. Diga graças a Deus. Coloca aí na palavra. Você está compreendendo mesmo essa palavra? Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel. Quantas pessoas que estavam perto de receber a bênção, aí desistiu na hora. Ainda bate no peito e fala: eu fui crente há muitos anos da minha vida, nada aconteceu. Deus que fala isso. Tem ou não tem? Foi crente de si mesmo, porque o crente que crê em Deus, a vida muda na hora. Sai do deserto e caminha para os mananciais. Glória a Deus. Quem segue a si mesmo nunca vai sair do deserto. É tanto que o povo lá que foram rebeldes morreu no deserto. Foi ou não foi? Só teve 2 que entrou na terra prometida. Quem foi? Caleb e Josué. Os demais que murmuravam, reclamavam, caiu tudo no deserto e nunca mais saíram de lá. Tem pessoas que vão morrer nessa vida no deserto, porque não é guiado pela voz de Deus, é guiado pelas coisas do mundo. Não estou falando no deserto de falta de água, alimento, não é esse não. Estou falando do deserto espiritual. Escrava dos vícios. Ou você acha que todos morrem libertos? Na terra que mana leite e mel. É assim? Não. A grande maioria morre no deserto, é igual a Bíblia mostra. A maioria morreu na onde? No deserto. Mas por quê? Porque não ouviram a voz de quem? De Deus. Hoje todos ouvem a voz de Deus. A maioria hoje ouve o seu próprio eu, não é verdade? É ou não é? Olha o que diz aqui, ó. Olha o tempo que eles passaram no deserto. Números 14. Põe na tela. Aí eles acompanham aqui, ó, número 14, ó. Olha o que diz aqui. 40 anos, igreja. É brincadeira coisa dessa? Versículo 21. 40 anos Deus sustentou o povo, cuidou deles para que o povo se convertesse. Tem pessoas 40 anos na igreja que não se converte.
Como assim, pastor? Porque ela anda só pelo caminho que ela quer andar. Aí ela fala: eu recebo muita bênção. Todo mundo recebe bênção. É ou não é? Lá no deserto, as pessoas murmuravam, mas comeram maná do céu. A roupa não envelhecia, o sapato não rasgava, beberam água da rocha. Sim ou não? Viram o mar vermelho se abrir. Mas receber milagre significa que está salvo? Que conhece a Deus? Não. O povo recebia milagre todos os dias, mas não conheciam a Deus. Eles andavam nos seus próprios caminhos. Eles recorriam a Deus com murmuração quando o negócio apertava. Quando a coisa ficava feia, era ou não era assim? Quando estavam perto de padecer de fome, vão morrer nesse deserto, era assim ou não era? Hoje o mundo é assim ainda. O mundo está num deserto. Enquanto tem pão para comer, água para beber, com saúde, eles não lembram de Deus. Mas quando o negócio aperta um pouquinho, aí eles lembram de Deus. Deus vai lá e derrama o maná. E eles falam: eu conheço a Deus. Mas não conhecem. Eles conhecem os sinais de Deus. Quem conhece a Deus tem que andar nos caminhos de Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, tem que ter intimidade com Deus. Isso é conhecer a Deus. Fazer o que Ele quer, fazer o que Ele ordena, fazer o que Ele manda. Isso traz um conhecimento grande. Isso é a obediência. Glória a Deus. Amém. Tinha um tal de Ofinéias na Bíblia, eu não esqueci o nome dele, que resistia a Moisés. E ele fazia parte do povo, né? Não fazia? Sim ou não? Fazia parte do povo, mas só murmurava. Ele que inflamou a igreja. Foram dois. Ou seja, ainda que você viveu 10, 15 anos na igreja e você ainda não se converteu, hoje é o dia de você se converter. Pastor, como assim? Eu recebi muito milagre. Isso não quer dizer que você é convertido. O católico recebe milagre, o espírita recebe milagre, quem tem religião recebe milagre, quem não tem recebe milagre, o incrédulo recebe milagre. Lembra daquele pai que o filho de um dele estava doente? Ele falou: Jesus, me ajuda na minha falta. E ele recebeu o quê? Faltava o que nele? Ele era o que então? Incrédulo. Mas ele recebeu o quê? Todo aquele que pede, recebe. Amém? O sol nasce só para os justos? Nasce para os ímpios também. A chuva só cai na casa do justo. Deus é bom com todos. Agora só entra na terra que mana leite e mel, na terra prometida, quem anda no caminho do Senhor, que obedece o que Deus ensina. Ainda que seja um deserto, a pessoa crê que Deus está com ela, que Deus é bom, que Deus não falha, e ela passa pelo deserto e vence tudo em nome de Jesus. Murmurou, duvidou de Deus. Acreditou, confiou, tem milagre. Amém, igreja? Coloca lá, é versículo 21 que eu falei? Isso aí. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb
visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha a diferença. Muitos viram prodígios e glórias de Deus, sim ou não? Maravilhas, igual no meio da gente. Alguns se alegram, bate palma, um milagre, o canceroso foi curado, o cego enxerga, o surdo ouve, o leproso é purificado, mas depois segue cada um seu próprio quê? Caminho. Nenhum desses verão a terra que mana leite e mel. Nenhum. Os que verão a terra prometida é os que andam no caminho do Senhor, é os que obedecem a palavra, não segue a Deus só pelos prodígios, pelos sinais. Isso foi uma atração, foi o que o atraiu, mas agora ele conhece que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus que liberta da escravidão, e vai seguir Jesus para sempre, sem desistir, sem desanimar. Os que murmuraram entraram na terra? Só foi um? Deus falou como? Nenhum desses que murmuram entrará na onde? Na terra. Os que querem voltar para o Egito, às vezes ele não volta, mas fala, já entristece a Deus. Eu tenho uma vontade de desistir, eu não consigo mais. É assim ou não é? Isso aí desagrada a Deus. Deus não se agrada disso. Se um dia você falar essa palavra, porque você não está suportando mais mesmo, está nas últimas, amém. Deus vai ver que não é murmuração. Deus vai ver que você está no fim. Aí entra o começo de Deus. Mas qualquer coisa, faltou água, eu vou desistir. Pastor disciplina, eu vou desistir. O culto demorou 1 hora a mais, eu vou desistir. Você acha que Deus vai se agradar disso? Entende o que o pastor está pregando? Nós não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos voltar para o Egito. Voltar para o Egito é voltar às velhas práticas, é voltar à escravidão. Principalmente depois que você foi ali escolhido por Deus, batizado nas águas, no Espírito, batizado com a palavra, vai retroceder? Deus não se agrada disso. Isso é voltar ao Egito. Você entende o que o pastor está pregando? O povo queria voltar no Egito aqui sempre? Queria. Eles até falaram, eu preferia morrer no Egito. Eles não falaram isso? Não falaram isso não? Algumas vezes? Sim ou não? Porventura, Moisés, por não ter tanto sepulcro no Egito, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Quem levou eles para o deserto foi Moisés? Deus falou, vou passar eles pelo deserto, porque é o melhor para eles. Igreja, olha para o pastor. Às vezes você está enfrentando um deserto. Não é que Deus quer que você fique no deserto. O deserto é um tempo, mas é o melhor lugar para você ficar. É o lugar onde você está na presença de Deus. Amém, igreja? Deus, Ele quer você na presença dEle. É o lugar onde Ele pode nos proteger, é na presença dEle. É tanto que Ele diga, não tema. Se a pessoa tem medo, sai da presença de Deus. Por isso Deus não levou o povo por onde tinha guerra, muitas batalhas, que o povo ainda não era experiente. O povo ainda tinha a mente de escravo, ainda não era fortalecido, ainda não tinha caminhada na fé. Deus falou, vou dar uma volta com eles pelo mar vermelho, ali no deserto, para eles adquirir experiência, para eles adquirir força, para adquirir sabedoria. Não fica querendo as coisas tudo para ontem, não. O deserto que eu e você estamos passando, Jesus também já passou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o deserto, e agora o meu Espírito guia vocês para vocês vencer também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus, Ele tem mostrado para a gente isso. Quantas pessoas na hora do deserto desistem? Meu Deus do céu. Aqui na igreja eu já vi a igreja entupida até o fundo lá.
Na hora que chega o deserto, esvazia. E na hora que vem o manancial de novo, os milagres, sabe qual que é? Enche. Você entende o que o pastor está pregando? Que o povo está preocupado com as coisas da terra. Alguns deles. É tanto que só sobrou Caleb e Josué. No meio de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A maioria estava preocupado com internet, jogar futebol, namorar, casar, comprar carro, casa, viajar. Não estava preocupado com aquele que pode dar tudo isso e mais. Primeiro eles queriam isso. Se eles recebessem isso, eu falei igual lá na minha terra, entendeu? Se ele recebesse isso, aí eles falavam: eu sirvo o Senhor. Deus não tem barganha. Primeiro temos que ser fiel. Aí essas coisas todas nos será acrescentado. Não tem essa. Se eu fazer isso para o Senhor, se o Senhor fazer isso para mim, aí eu faço isso para o Senhor. Não existe isso. Para Deus não. Isso é coisa que aprenderam na religião e traz até o dia de hoje, entendeu? Não? Faz uma promessa para Deus, entendeu? Não tem que prometer nada. Tem que ser fiel. Tem que obedecer a palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Então era isso que o povo falava. Se vier maná, aí eu creio que ele é Deus. Aí vinha o maná. Aí depois, se mandar água, eu creio que ele é Deus. Aí nós vamos servir. Aí chegou uma hora que Josué se irritou. Josué falou: vocês eu não sei, mas eu e minha família vamos servir o Senhor. Aí o povo gritou: nós também vamos. Aí Josué está dizendo: ó, tá ouvindo? Eles que estão falando. Para lá na frente não ficar pedindo prova. Amém? Deus não força ninguém a falar para servi-lo. O povo grita: eu vou servir também o Senhor, pastor, com o Senhor. Falou: Deus é testemunha, é vocês que disseram. Lá na frente não vem pedir prova não. Quando estiver no deserto, tem que confiar piamente em Deus, pacientemente em Deus, e passar pelo deserto sabendo que lá no fim tem anjos para servir a gente. Glória a Deus, igreja. Então, o único que entrou na terra que mana leite e mel foi quem? Caleb. E essa terra significa salvação. A primeira promessa, a maior de todas, é a salvação, é o Espírito de Deus em nossas vidas. Quando Deus fala da terra que mana leite e mel, Ele falou desta maneira para que o povo entendesse. É a salvação, para que eles entendessem. Por isso Jesus explicou melhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão o quê? Acrescentadas. Então quer dizer o quê? Buscar a salvação, buscar a justiça de Deus, se encher da justiça de Deus, se preencher da justiça de Deus. Porque se você ficar buscando Deus só pelas coisas, quando vier um deserto vai reclamar porque não tem nada, vai reclamar porque está faltando alguma coisa, vai reclamar porque não tem tudo. Isso não agrada a Deus. Lá em Mateus 4, Jesus passou pelo deserto. Mostra lá. O povo reclamou por causa de pão. Reclamou, igreja? Põe lá em Mateus 4. O povo reclamou porque não tinha pão. Depois reclamou porque não tinha carne. Era assim ou não era? Hoje é assim: reclama porque não tem a casa. Aí Deus dá a casa, reclama porque não tem o carro. Aí Deus dá o carro, reclama porque não tem o apartamento. Aí Deus dá o apartamento 10 vezes. Aí a pessoa continua reclamando e cai no deserto. Temos é que agradecer. Não é verdade, igreja? Temos que o quê? Agradecer por tudo que Deus faz, porque todo momento Deus é bom. Até no deserto temos que o quê? Agradecer. Glória a Deus. Mateus 4 lá.
versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito aonde? Aonde? Quem levou Jesus? O Espírito de Deus. Por que o Espírito de Deus levou Jesus lá? O Espírito de Deus levou Jesus lá para que eu e você recordasse por onde o povo passou, como eles deveriam agir, como eles deveriam se comportar diante daquela situação. Então o Espírito de Deus levou a Jesus para o que Jesus ia mostrar para mim e para você. Como reagir no deserto, como se comportar em meio ao deserto. Se um pai e uma mãe já não suporta direito um filhinho que é murmurão, dá um puxão de orelha, dá ou não dá? A criança que quer tudo na hora. E quando você dá alguma coisa, isso aqui, joga fora, eu queria outro. Dá um puxão na orelha, dá 3 torcidas assim. É assim ou não é? Não é dizer não que esse é o sentimento que o pai e a mãe têm na hora. Ainda mais quando não tem condições de dar algo melhor. É ou não é? Não é falar não, que a verdade é essa. Sim ou não? Então, como é que Deus vai suportar isso? Se nós somos pecadores e não suportamos. É ou não é? E Deus dando o melhor, dando o filho dele, entregou tudo que tinha. Tudo. Deus entregou tudo que ele tinha de mais precioso. O que Deus tem de precioso, o que ele mais tinha de precioso, era o filho. E depois a criação, que somos nós. Aí Deus falou: eu vou entregar tudo que eu tenho para eles verem o amor que eu tenho. Você sabe quando a pessoa gosta de você? É quando você está nas piores. Ela faz até o máximo, até o que ela não pode pela tua vida. Você percebe que ela ama você. Foi o que Deus fez. Deus deu tudo por nós. E tem gente que ainda tem coragem de murmurar. Alguns por falta de sabedoria. Outros não. Outros tem até pastores que ensinam: ou Deus é ou Deus não é. Põe Deus na parede. É assim ou não é? Tem que tomar cuidado com isso. Uma vez há uns anos atrás, eu vi um pastor falando sobre isso. Aí eu fiquei pensando. Um dia eu comentei: ou Deus é ou Deus não é, com os obreiros lá no monte. No outro dia o Espírito Santo deu um puxão na minha orelha. Falou: nunca mais tu fala isso. Porque Deus é e sempre será. Deus, eu falei uma vez só. No outro dia Deus pegou eu. Fala de novo isso aí. Eu sou o que sou. Deus pega na orelha. Não adianta nós querer às vezes querer falar o que não deve. É ou não é? Por causa da pressão do povo, né? Igual Arão. Moisés também foi falar: Senhor, por acaso nós vamos esvaziar o oceano, tirar os peixes para dar carne para esse povo? Ou matar todos os animais da terra para alimentar esses homens? Da hora da pressão, tá entendendo? Não pode. Tem que manter a postura, a fé. Glória a Deus. Os obreiros devem ter percebido que eu só falei uma vez isso, né? Percebeu não? Nem percebeu. Ainda bem. Só falei uma vez na minha vida. Graças a Deus. E tem uns que ensina: ou Deus é ou Deus não é. Ele é obrigado a dar. Eles ensinam isso. Aí o povo cai nessa. E cai da graça também. Imagina um filho chega para você e grita com você e fala que você é obrigado a dar. Chama você pelo nome ainda. Como é que você vai tratar ele? Não, deixa que eu falo. Rua. Na hora. Imagina Deus. Imagina um filho chegando em mim: você é obrigado a me dar. Tem que dar. E não sei o quê. Ah, rapaz, eu já abro a porta e falo: se retire por gentileza. Quem disse que eu sou obrigado a te dar nada? A gente entregamos por amor, por filho. É ou não é? Deus não é obrigado a dar nada não. Ele é pai, mas não é obrigado não.
Ele dá porque ama o filho. Então não cai nessa não, viu? Não cai nessa. Alguns ensinam isso é perigoso. Entende ou não? Tem que pedir com amor, na verdade com respeito. Por isso que a Bíblia diz honrar pai e mãe. Quem está acima do pai e da mãe? Só Deus. Nem filho, nem esposa. Ninguém está acima, nem esposo do pai e da mãe, não. A mulher e o homem é um só, mas não está acima do pai e da mãe. Só quem está acima do pai e da mãe é quem? Por isso a Bíblia diz honrar pai e mãe. Então como é que Deus ensinou a honrar pai e mãe e vão desonrar Deus? Falando, o Deus é, o Deus não é, tem que dar. É obrigado, ele é obrigado. A palavra dele obriga. É ignorância isso aí, rapaz. Alguns estão falando na ignorância. Outros já sabem o que estão falando e vai cair no deserto. Vai cair na onde? Não. Eu e você temos que agir igual Jesus, ó, lá no deserto. O Espírito de Deus o guiou para o deserto, ó. Já vamos encerrar. Para ser tentado pelo diabo. Por que para ser tentado pelo diabo? Porque o diabo tentou o povo naquele tempo, com as paixões. Você está na igreja, o diabo fica tentando você. Vai curtir a vida, vai experimentar coisa nova, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você é jovem, é assim ou não é? Para o homem sair dos caminhos de quem? De Deus, e fazer a sua própria vontade. Você está aí no deserto, precisando de dinheiro. Vá trabalhar por aí, vai ganhar dinheiro. Vai na igreja uma vez no mês, Deus conhece o teu coração. O diabo faz de tudo para te afastar de Deus, para que você faça o teu desejo, para que você tente se preencher o vazio que tem com roupa, com festas, com bebedice, com amigos, com namorado, namorada, com coisas que não vai preencher. E muitas pessoas ficam 30, 40 anos nesse deserto. É verdade. Tem pessoas que eram do altar, murmuraram, reclamaram, blasfemaram contra Deus, não suportou o deserto e foi lá se preencher no mundo. E está 30, 40 anos lá no mundo, sofrendo, e ainda está tentando preencher o vazio. Você entende o que o pastor está pregando? Então na hora do deserto, o diabo vai vir tentar você. Na hora do deserto, o diabo vai vir me tentar. Vai falar, para com isso, ser pastor, rapaz. Você está vendo que pastor não dá certo, o seu negócio é ser empresário. Você tem que ter empresas por aí. Você é inteligente. Você tem que ter uns 50 lava rápido. Está amarrado. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Mas o diabo fala assim, vai fazer faculdade, faça uma de manhã, uma à noite, uma à tarde, vai ganhar dinheiro. É assim não? Trabalhe em 3 empregos. Na hora que você tiver uma casa dos sonhos, os teus inimigos vão ver que Deus é contigo. E precisa ter casa dos sonhos para os inimigos ver que Deus é conosco. Até no deserto os inimigos sabem que Deus é conosco. Quando você tiver a casa dos sonhos, você vai achar que tem muitos amigos, mas não tem não. Você só tem amigo no deserto. Quem caminha com você no deserto, você sabe que é teu amigo. Depois que tu está fora do deserto, é fácil ter um monte de amigo, não é? Sim ou não? Você viu algum discípulo no deserto com Jesus? E multiplicando pães? Tinha. Quantos que era? 5.000 homens? Fora mulheres? Na hora de multiplicar os pães, pãozinho assado com peixe aí. Mais de 20.000 pessoas estavam lá. Mas no deserto, quem estava com Jesus? O Espírito Santo. Mas também tinha um diabo lá para tentar. Porque o diabo só pode tocar na minha vida, na sua vida,
se eu e você murmurar e se afastar de Deus. Agora, se mesmo no deserto eu e você agradecer a Deus, Deus vai abraçar a gente e nós vamos passar por essa prova dando glória a Jesus. No deserto o inimigo vai vir tentar. Quantas vezes no deserto aqui precisa comprar microfone para a igreja, para as coisas, o inimigo vem, tá vendo? Falei para você que não ia dar certo. Você é teimoso. Para servir a Deus não precisa ser pastor, né? E começa, entendeu? Não. Mas eu já sei que é ele. Aí eu ajoelho e oro por todos da igreja para Deus abençoá-los. Eu paro na hora que eu estiver fazendo. Na hora do deserto você vai reclamar, está na lenha. Na lenha quer dizer que já está perto do fogo, né? Não é assim? Agora, se você agradecer, você está perto de Deus. Se nós agradecermos, quando vier alguma voz dizendo para você reclamar, agradeça por aquilo que mandou você reclamar. Amém, igreja? Agradeça a Deus, fala obrigado, Senhor, até pela disciplina, porque eu cresci através da disciplina que o Senhor me deu. Amém, igreja? Coloca lá na palavra, ó. E depois de jejuar 40 dias, e o que? E 40 noites, o que é que Jesus teve? Faltou o que? Alguma coisa para Jesus. Faltou o que aí? Faltou o que, igreja? Comida. Quando a pessoa tem fome, faltou o que? Comida. Quando faltou alguma coisa, quem apareceu? Quando o corpo pediu algo, quando a carne gritou, quem apareceu? Faça a carne se calar. Jesus ali não desejou nada, mas a carne desejou. Que Jesus veio na mesma condição de um homem. A carne precisava de nutriente, precisava ser hidratada, alimentada. Sim ou não? A carne começou a se devorar. Começa a se alimentar dela mesma. Aí chegou um momento que não tinha mais do que se alimentar. Aí o diabo falou, agora é a hora. Na hora que Jesus teve fome, ele apareceu lá. O diabo nunca vai aparecer quando você estiver com a fartura, estiver bem, entendeu não? Ele vai aparecer no deserto. Quando as pessoas te abandonar, os amigos. Quando você imaginar que está sozinho, é a hora que ele aparece. Aí ele fala, tu não é filho de Deus? Por que você está passando fome? Peraí, tu não é crente? Tu não tem a Bíblia na mão? Por que você está vivendo assim? Lá não está escrito que é o melhor da terra? O diabo aparece nesse momento para contrariar a mente do ser humano, para o ser humano voltar para onde? Para o Egito. Às vezes não precisa ser nem no corpo, na mente. Quando retrocede aqui, já retrocedeu tudo. Vou dar um exemplo. Tem gente que está na igreja, mas a mente está lá fora. Já retrocedeu, você entende ou não? Às vezes está com a mente, está com o corpo na igreja, mas a mente está na prostituição, no adultério, no Egito, no vício, no homem. Você entende o que o pastor está pregando? Está retrocedendo aqui, ó. Então tem que ser forte aonde? Aqui na mente. Aí o diabo, quando Jesus teve fome, apareceu para ele lá. O diabo fez o que quando Jesus teve fome? É o tentador. Tentador. Quem já falou, esse bolo está uma tentação? Eu já falei, né, pecadão? É que é tão gostoso que a gente não resiste. A gente quer comer um pedacinho só. É tentação, é uma coisa que você não consegue resistir. Então o tentador, ele vem em algo para oferecer para mim, para você. Não é o bolo não. O bolo não tem nada a ver com pecado não. Eu como. Se você achar que é pecado, traga para mim, para você não pecar. De coco, de chocolate. Ah, pastor, é pecado, traga então.
deixa que eu peco então. Terá que eu comer esses bolos tudo aí. Não é por causa do bolo. A tentação é tudo aquilo que naquele momento da sua fraqueza da carne, o diabo aproxima para te oferecer, sabendo que você com a carne não pode resistir. Ou seja, com a sua força você não pode o quê? Resistir. Foi isso que ele fez contra Jó. Pele por pele. Deixa eu tocar no corpo de Jó, ferir Jó todinho, que aí Jó vai blasfemar por causa da vida dele. Nem assim Jó blasfemou. Jó falou: se eu viver, Deus vai me curar. Se eu morrer, eu estou salvo. E o diabo se lascou. Glória a Deus. Jó falou assim. Jó falou: se eu viver, eu estou salvo. Se eu viver, Deus vai me sarar. Se eu dessa enfermidade morrer, eu estou salvo. Tem um lugar para mim guardado. Isso é porque Jó nem conhecia Deus. E tem muitos que dizem que conhece a Deus, volta para o Egito, porque recebe milagre. Quem já ouviu alguém falar: ah, Deus me ama muito, eu amo muito a Deus, porque tudo que eu peço Ele me dá? Não é isso? Quem já ouviu alguém falar isso aí? Vamos na igreja adorar a Deus? Não, para que igreja? Tudo que eu peço para Deus, Deus me dá. Eu conheço mais a Deus que você. Mas vive num caminho errado de idolatria, de prostituição, de roubo, de engano, e não tem arrependimento. Que Deus é esse? Que não tira do Egito? O meu Deus tira do Egito. O meu Deus transforma. É tanto que as pessoas que entram aqui ouvem a palavra de Deus e é transformada. Você entende ou não? Porque esse é o Deus da Bíblia. Que Deus é esse? Que a pessoa está lá no Egito, Ele não tira. A pessoa volta para o Egito e Ele ainda ama que ela volte? Não. Ele abomina, Ele não quer que volte. O Deus verdadeiro. Quantas pessoas falam: eu voltei para o Egito, mas não saí da presença de quem? O Deus que está acompanhando ela é o tentador. Ela só vive tentando Deus, pedindo coisa para Deus. Ela só se aproxima de Deus para pedir. Ela não se aproxima de Deus para falar: Senhor, eu te adoro, eu vou servir o Senhor para sempre. O Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu bem mais precioso. Eu amo o Senhor mais do que a minha mãe, eu amo o Senhor mais do que o meu pai. Ela não fala isso. Quando algo dá errado, ela fala: está vendo, Senhor? Ou ela se aproxima de Deus para tentá-lo ou para pedir. E ninguém pode tentar Deus. Você entende que o pastor está pregando ou não? Mas vai falar para ela isso. Ela vai falar: eu conheço a Deus mais que tu, pastor. E ainda fala: tem gente dentro da igreja. Começa a falar mal da igreja. É uma ignorância tremenda. Não é verdade? Ou seja, conhecer a Deus é só no deserto mesmo. Jó, quando tinha fartura e muitas coisas, ele só ouvia falar de Deus e obedecia em tudo. Só de ouvir falar, coloca lá em Jó 42. Jó, só de ouvir falar, ele já obedecia os mandamentos. Só de ouvir o quê? E Jó era o que? Abençoado. Era ou não era? Rico, sim ou não? Mas quando ele era abençoado e rico, ele conheceu a Deus? Não. Mas no deserto, quando ele ficou doente, quando ele agradeceu a Deus por tudo, os olhos dele viram a Deus. Os olhos de Jó viram a Deus. A diferença. Então, quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, não quer dizer que conhece a Deus. Você conhece a Deus quando tudo está dando errado, mas mesmo assim você está adorando Ele de todo o coração. E não retrocede para o Egito. E sabe que no fim vai ser maravilhoso. Tanto em vida como em morte. Tem certeza que com Deus só ganha, não se perde. Glória a Deus. Coloca lá em Jó 42 não.
Eu te conhecia, olha lá, eu te conhecia só de ouvir. Presta atenção lá, ó. Quem está vendo a Bíblia lá, ó. Jó falando, ó. Quero que todos olhem para você aprender. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora o que? Os meus olhos te veem. Aí por isso eu devo parar de congregar, de ir para a igreja? Olha o que Jó disse. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí que Jó se humilhou mais. Não é porque os olhos de Jó viu a Deus que ele chegou, não, eu sou melhor que todo mundo, na igreja só tem pecador, entendeu? Não, Jó falou, agora que eu vou me humilhar mais mesmo, agora que eu vou me abominar mais mesmo, agora que eu vou servir o Senhor mais mesmo. Só de ouvir eu já servia. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus deu testemunho de Jó. Deu ou não deu? Não há na terra nenhum homem semelhante a Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava. Jó conhecia Deus? Não, mas Deus conhecia Jó. Isso que importa é Deus conhecer você. É isso que importa. É Deus conhecer a mim, a você. E Deus só conhece aqueles que obedecem a palavra dele. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Por que você acha que Deus colocou a mão no fogo para o Jó? Por quê? Porque Deus conhecia Jó, porque Jó era fiel. A pessoa quando é fiel, ela é firme, ela não trai, ela não engana, ela anda firme mesmo, ela é firme. A pessoa fiel é fiel. Ela não retrocede não. Ela é fiel. Agora tem pessoas que falam, isso aí não dá para confiar não. Se um ser humano já sabe, imagina Deus. É ou não é? Sim ou não? Aqui na igreja mesmo tem pessoas que você fala, isso aí vai até o fim. Parece que vai. Deus já fala, ih rapaz, pelo jeito aí só Deus mesmo. Porque já sabe do proceder. Você entende que o pastor está pregando? O proceder, as obras, a fidelidade de Jó era grandíssima. E Jó não tinha esse conhecimento todo com Deus não. Jó obedecia os mandamentos de Deus. Jó ouvia falar e fazia o quê? Obedecia. Você está ouvindo o que agora? Falar. O que você deve fazer? Obedecer. Ah, pastor, mas eu não vejo Deus. Eu oro, parece que a oração cai no teto e bate e tal. Só obedeça o evangelho. Não queira se aproximar de quem tu não conhece ainda. Deixa para conhecê-lo depois. Obedeça primeiro. Amém? Glória a Deus. Primeiro eu vou obedecer. Eu vou andar nos caminhos. Por isso que a Bíblia diz que um dia nós veremos Ele como Ele é. Não queira ver Deus como Ele é agora. Queira lá na frente, obedeça. Porque se Ele quiser, Ele se revela para ti. Jesus se revelou para Paulo. Foi ou não foi? Paulo viu Jesus do jeito que Jesus é, glorificado. Eu devo desistir porque eu ainda não vi? Não, pelo contrário. Agora que eu tenho que ter perseverança, que eu vi que o apóstolo Paulo viu, eu também quero ver Jesus. É isso que faz a minha fé aumentar. A minha fé aumenta é para ver lá na frente. Não é agora. Você está entendendo não? É crer, igreja. Se eu pudesse colocar isso dentro de você, mas não posso. Hoje eu falava para o obreiro José Paulo que Deus me deu muitas coisas para passar para vocês, mas ainda não é tempo. Mas vai chegar um dia que vai ter como passar. Está preparando os corações. Estamos precedendo Jesus na sua vida. Glória a Deus. Então o diabo apareceu, aproximou quando as coisas estavam tudo bem. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, estava lá, o diabo foi tentar ele. Na multiplicação dos pães foi tentar. Mas quando teve fome, olha lá, coloca lá. Teve fome. Quando eu e você estiver passando pelo deserto,
sentir fome, frio ou calor demais, quem vai se aproximar? Quem vai se aproximar? O tentador. O tentador. E o tentador, ele faz o quê? Ele lança a tentação. Faz alguma coisa para você desviar o pensamento de quem? De Deus. Qual foi a tentação que ele fez com Jesus? Se és filho de Deus. Está falando, você não tem poder nenhum. Quem é você? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Foi isso que ele fez com o povo lá no deserto. O povo via as pedras no deserto e desejava comê-las, imaginando ser pão. Aí o diabo pegou tudo isso que lançou no coração dos homens lá e veio tentar quem? A Jesus. Porque o diabo viu que Deus se indignou, porque aquele povo blasfemava e reclamava pedindo pão. Reclamando. Aí o diabo, como é cheio de artimanha, ele falou, vou fazer o que eu fiz com o povo lá no deserto. Todo ser humano é assim. Vou mostrar para Deus que nenhum ser humano merece a vida eterna. Merecer não merece mesmo não. Não é digno da vida eterna. Amém, igreja? E o inimigo foi para cima. Lançou o que primeiro? Uma dúvida. Fala, tu é filho de Deus, tu ora. Você está na igreja porque fulano ainda não se converteu. Aí alguns que estão no deserto falam, é mesmo, né? Já era para ter se convertido, né? Sabe de uma coisa? É perda de tempo. E para. Não sabe que no deserto que Deus está preparando o maná para essa pessoa. Desiste na hora que está perto da bênção. Perseverou tanto, lutou tanto, mas na hora que veio o deserto, o diabo o tentou. E sempre oferece alguma coisa para a pessoa. Já percebeu isso aí ou não? No deserto sempre vem alguma coisa que você precisa. Você já percebeu ou não? Nunca percebeu isso não? Jesus estava com fome, o que ele precisava ali? Comida. O que apareceu no deserto para Jesus? Fácil, fácil. Foi o que apareceu? A solução, a comida. Mas de onde estava vindo aquela comida? Do tentador. Aí que está. Você entende que o pastor está pregando? Está vindo de onde? Do tentador. Ou seja, o tentador sempre quer que a gente desista do que é certo e faça a vontade dele do que é errado. Se Jesus, jamais Jesus faria isso, mas eu e você, o diabo chega e fala, transforma a pedra em pães e come. Aí a pessoa está lá orando, vai transformar porque eu sou crente, eu sou ungido, transforma assim. Está caindo na armadilha do diabo. Eu não preciso provar para o diabo que eu sou de Deus. O diabo sabe quem pertence a Deus. O diabo sabe quem serve a Deus. O diabo sabia que já servia a Deus. O diabo sabe que eu e você somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que ele quer lançar é a dúvida, é a tristeza, é o desânimo, é a frieza. A pessoa primeiro começa a faltar nos cultos, depois começa a sentar lá no fundo. Não é indireta não, hein? Pode sentar à vontade. No fundo ou na frente é ou não é? Mas eu já vi pessoas que eram firmes, ficar aqui na frente do altar, pastor, glória a Deus, aleluia, eu não vou sair nunca desse ministério, eu vou servir Jesus. Aí depois eu vi ela meio triste aqui, depois ali, depois já não via na Santa Ceia, depois já não via nas vigílias, depois já saiu do grupo da igreja. Falei, o que está acontecendo? Falei, deve ser o deserto. Mas no deserto o crente é forjado e vira fogo, mas alguns vira gelo. Por
isso que o deserto de dia é um sol escaldante e de noite é um frio congelante. Porque tem cristão que vira fogo, tem outros que vira gelo. O que cai na tentação, o que se põe no lugar de injustiçado. Eu sirvo a Deus porque eu estou doente. Eu sirvo a Deus porque eu estou desempregado. Eu sou filho de Deus porque isso. Eu sou dizimista porque aquilo. Você é fiel a Deus ou você faz as coisas por interesse? Porque quem é fiel. Quem faz por interesse é interesseiro. Não é verdade, igreja? É ou não é? Quando a pessoa fica murmurando, reclamando, ela é o quê? Interesseira. Mas quando ela é fiel, ela fala: não, eu sei que mesmo se eu for infiel ao Senhor, o Senhor continua sendo fiel a mim. Eu sei que o Senhor não quer isso para mim, o Senhor não quer esse deserto, mas se é para forjar, se é para mim andar na tua presença, se é para mim amadurecer, se é para mim chegar até o fim, se é para mim não voltar para trás, eu aceito esse deserto, Senhor. Mas eu só aceito com o Senhor na minha vida. Sozinho eu não quero ficar nesse deserto, não. Se o Senhor for comigo, eu vou até o fim nesse deserto. Esse deserto vai passar, ó, glória a Deus. Esse deserto vai passar assim, ó, rapidamente. Não murmure, que murmurar. O diabo quis colocar frieza em Jesus. Transforma essas pedras. Transforma essas pedras. Transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós estamos jejuando aí 48 horas, 24 horas, 72 horas, o cheiro da comida lá do Aracati vem no nariz aqui. Quem está trazendo? Ninguém me oferece nada, mas quando eu estou no jejum, meu irmão, para mim beber um café aqui na igreja é um trabalho danado. Obreiro, por gentileza, um café. Mas na hora que eu estou no jejum, vem um com café, outro com bolo. Fala, isso aí não é eles não. Você está entendendo não? Não que eles é do diabo, mas o inimigo vai usar alguém. É verdade ou não é? A pessoa inocente nem sabe. Uma voz fala: vai lá, leva um bolinho para o pastor. Você está entendendo não? E você não tem costume de fazer isso. É só você perceber. Perceba isso aí. Se você traz todo dia um bolo, é normal. Não é verdade? Mas por que só no jejum? Você nunca parou para pensar nisso não? Entendeu não, igreja? Não é que a pessoa é do diabo, mas vem aquela vozinha, entendeu não? Leva um bolinho, um cafezinho. Porque o inimigo, ele não quer ver você jejuar, não quer ver eu jejuar, não quer ver a gente na presença de Deus. Jesus fez o quê? Jejuou. E o diabo foi oferecer pão. Jesus falou: estou de jejum. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede. Então não vem para cá não. Não vem para cá não. E lá em Deuteronômio 8, coloca aí, obreira, por gentileza. Então não tem que dar brecha para o diabo. A nossa guerra não é contra sangue. Tem uns que é ignorante. Sai daqui, filho do diabo. Eu estou de jejum, eu estou na guerra. Não adianta fazer isso. Seja educado. Não, obreiro, obrigado. Quando insiste muito, eu falo: não, estou na bênção. Pergunta para ele: eu não faço isso? Amém, igreja? Então quando eu falar não, já sabe, né? Entendeu não? Quando o pastor falar não, obrigado, é porque já está ali no espírito. Porque quando você jejua, você não tem que estar tocando buzina, nem mostrando contristado. Tem gente que jejua e fica assim nos cantos, com a carinha de dó. Aqui nós jejuamos, você nem sabe o dia que eu estou de jejum. A missionária, nós jejuamos juntos. Vocês nem sabem. É raro, muito raro vocês saberem. Só quando Deus mandou abrir um jejum para a igreja inteira que eu faço.
Glória a Deus. Porque o jejum é para Deus. Eu me humilho para Deus. Você também deve se humilhar para quem? Para Deus. Senão o jejum não vale. Você entende o que o pastor está pregando? Então quando se aproxima o tentador, lá em Deuteronômio 8, olha o que está escrito, ó. Versículo 2. Vai no 1 mesmo, vai no 1. Estamos de boa, estamos com pressa não, né, igreja? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Que dia Deus ordena? Que dia? Hoje. Porque a palavra de Deus é viva. Cumpra todos os mandamentos que hoje eu vos... Deus falou, cumpra os mandamentos que me conhece. Foi isso que ele falou? Cumpra meus mandamentos que me servem. Foi isso que ele falou? Ele está falando para todos cumprir. Até quem não conhece a Deus. Até a Cirofenícia, o samaritano, o judeu, o católico, o crente, o espírita. Todos devem cumprir os mandamentos de quem? De Deus. Todos devem cumprir. Deus está chamando para cumprir, para obedecer. Que dia é? Que dia é? Mas tem gente que fala, só vou batizar daqui a 1 ano. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Já ouviu? Só vou batizar no Rio Jordão. Aí dá um treco e aí? Antes de chegar o dia, é hoje, é agora. Glória a Deus, igreja. Continua. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Pode subir um pouquinho a Bíblia. Isso. Estes 40 anos. Quantos anos? Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias? E 40? E esse povo era para ficar quantos dias no deserto? Mas ficou quantos anos? Por que não mudou a vida? Por que não entrou na terra? Por quê? Quem pode falar? Quem tem coragem de falar? Porque retrocederam, murmuraram, reclamaram, tentaram a Deus. É tanto que o diabo vai querer que Jesus tenta quem? A Deus. Falando, se lança daqui, porque o Senhor vai enviar anjos para te guardar, tal, e não tropece. Tudo que o diabo usou contra o povo, usou contra Jesus. Você está entendendo ou não? Então tudo que o diabo usou contra Jesus, vai usar contra mim e contra você. Proceda da maneira que está escrito. Faça do jeito que está o quê? Escrito. Não vai querer desabafar com um amigo. Tem muito crente Nutella que fica querendo desabafar com um amigo, com a amiga. Você entende ou não? Só cai do cavalo. Vá ler a Bíblia e diga, está escrito. Ora, jejua. É a armadilha do diabo. Vou desabafar com um amigo. Vai saber que não é o diabo que está falando na boca do amigo. Ai, ninguém me entende. Quem entende você é Deus. Ora que Deus te entende. Ninguém vai entender deserto de ninguém. O meu deserto ninguém entende. Eu também não tenho que entender deserto de ninguém. Eu oro para Deus tirar do deserto. Só quem conhece o caminho do deserto é Deus. É Deus que pode guiar alguém no deserto. Amém, igreja? No deserto tem nome de rua? Tem CEP? Tem endereço? Tem poste de luz? Tem piscina? Então só quem pode enxergar o caminho no deserto é Jesus. Então não fica com essa de desabafar, não. Caminho no deserto que tem que caminhar confiando em Deus, guardando os mandamentos que Ele hoje vos ordena. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Continuando, ó. Esses 40 anos, para o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias
ou quê? Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Pode consertar a Bíblia aí, por gentileza. É só consertar isso aí, colocar direitinho. Nem os teus pais o conheciam, para te dar ao quê? Para te dar o quê? A entender que não só de pão. Deus queria que aquele povo entendesse o quê? Que não só de pão, não só das coisas físicas da terra, não só do que você vê, do que você sente. Ah, eu quero isso, se eu não tiver eu vou morrer. Se aquela mulher me deixar eu morro. Tem gente que é assim, não é? Porque não entendeu que não só de pão viverá um homem, mas sim de toda. Aí o diabo já conhece a fraqueza daquela pessoa. Na hora do deserto ela vai vir com os desejos. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Aí vai chegar aquele marido ignorante, vai pisar na esposa e vai maltratar ela. Ela fala assim: já que meu casamento não está dando certo, eu oro e nunca passo esse deserto. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja. Aí o diabo está rindo da cara da pessoa. Porque ela vive do que vê, do que sente, do maná, das coisas da terra. Por isso que o espírito de morte rodeia. Porque o diabo ali queria matar Jesus. Se fosse um de nós ali caísse em tentação, a gente ia morrer naquele deserto. É tanto que morreu mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você sabe que só a nova geração que entrou na terra prometida, quem sabia disso? Só a nova geração. Por quê? Quer dizer que aqueles lá morreram tudo de uma vez só, com doença, com pestes, porque ficavam tentando a Deus, ficavam só desejando as coisas da terra. Conhecia e ouvia falar de Deus, mas só lembrava de Deus para pedir cura, para pedir alimento, para pedir casa, carro, prosperidade. E quando não dava certo alguma coisa, reclamava com Deus: não vou servir o Senhor mais não. Foi para servir o Senhor assim. Fulano morreu, também não serviu o Senhor porque fulano morreu. Meu carro quebrou, não serviu o Senhor porque o meu carro quebrou. Aí só se aproximava de Deus para tentar a Deus. Aí o caminho que Jesus fez foi esse, para mostrar para mim e para você como o povo deveria agir naquela época. E Deus ensinou como deveria agir. Mas como o povo não obedeceu, Deus mandou o seu filho, que é obediente em tudo, e mostrou que não só de pão viverá o homem, não só daquilo que lhe agrada, amém, mas vai viverá daquilo que agrada a Deus, que é a palavra dele, é os mandamentos dele. Deus tem prazer na justiça dele. Quem tem prazer na justiça de Deus não tem prazer no mundo, tem prazer na palavra de Deus. O tentador vem e fala: olha ali, ó, deixa a sua esposa, deixa seu marido, vai viver sua vida. Ó, homem bonito, mulher bonita, você é jovem, fica no caminho aí, depois você volta, Jesus te aceita. E a pessoa que não tem prazer em Deus, tem prazer nessas coisas, ela vai fazer aquilo que a carne manda. Quem tem prazer na palavra de Deus diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou esperar o tempo de Deus e Deus vai me abençoar. Meu casamento vai ser abençoado, a minha vida vai ser abençoada, porque o meu Deus é abençoador. Quem compreende o que o pastor está pregando? Agora, os que querem viver as suas próprias vontades, quantos anos ficou no deserto? Quantos anos? Mas eles entraram na terra prometida? Ele não entrou não? Quantos entrou na terra prometida? Esses eram os únicos dois que faziam a vontade de Deus.
poderiam mais pessoas entrar na terra prometida. Numa igreja hoje, eu não vou julgar, mas como a Bíblia já ensinou que a minoria serve a Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Quantos leprosos foram curados? Quantos voltaram para dar glória a Deus? Um voltou. Então tem muita gente hoje nos caminhos do Senhor só pedindo e recebendo, e reclamando e recebendo, e reclamando e recebendo. Mas eu receber um milagre não quer dizer que a pessoa está salva. Eu e você temos que tomar posse do mandamento do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Para encerrar, continua ali. Para mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Aí Jesus disse: não sejais o quê? Ansiosos, nem com as vestes, nem com os alimentos. Não está escrito? Olha o que está escrito ali, ó. Continua aí, continua. Tira não. Jesus disse: não sejais o quê? Ansiosos. Aí é o que Deus disse: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deus cuidou zelosamente. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus falou: nunca deixei você só, sempre cuidei de você, mas vocês sempre reclamavam de roupa, de alimentos, e eu tentei colocar no coração de vocês, provei vocês no deserto, ensinei vocês como um pai ensinou, cuidei de vocês como um pai cuida. Mas nesses 40 anos tentaram o Senhor 10 vezes e morreram no deserto. Está muitas das vezes na casa do Senhor tentando ou buscando só os benefícios, não tira ninguém do deserto. Eu e você nunca vamos preencher a nossa vida com os bens e vamos se fartar de bens. A gente só vamos ser completo todos, não há um homem livre disso, quando deixar repousar sobre nós o Espírito de Deus para sempre. O vazio só é preenchido com a presença de Deus, não é com bens, porque tudo se acaba, tudo se destrói. O corpo bonito murcha, sim ou não? O cabelo cai ou não cai? O da irmã tá bonito o cabelo agora, né? Mas teve um dia que caiu, não foi? Aí sobrou nada, não foi, irmã? Aí Deus restaurou, porque a senhora serve a Deus. Na verdade foi curada. Tem até testemunho para contar. Ela serve a Deus não é porque foi curada, porque quando ela estava na pior, ela estava aqui servindo a Deus. Era câncer, né? Jesus te curou, né, filha? No momento do deserto, Deus estava com ela. Mas o inimigo falava para a senhora desistir, não falava? Aí, ó, muita gente, né? Aí, ó, estou falando para você. Tá vendo aí? Aí, ó, eu falei isso, tá vendo? Não pode viver na igreja todo dia. Eu falei: não, mas eu quero ir porque eu sirvo a Deus, hein? Mandaram desistir. Eu desisti, vim só uma vez ou outra. Mas só falou: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede de Deus. De Deus. A senhora estava com câncer e os médicos que falaram isso? Eu fiz cirurgia. Fez cirurgia? Os médicos fez exame? Fez o exame, fez a biópsia. Que grau era esse câncer aí? Estava no grau 1.
Significa o que esse grau 1 para o povo entender? É que ele estava pequenininho, né? Foi descoberto assim, depois que eu vim para a igreja, que eu descobri, né? Deus trouxe a luz. Os médicos não descobriam. Eu sentia a formigação, mas os médicos falavam que era diabetes. Nunca. Aí, depois que eu vim para a igreja, que tem o quê, 2 anos ou 3 anos que eu vim para a igreja? Deve estar nessa faixa aí. Aí, depois da primeira vez que eu vim, na semana seguinte, o médico descobriu. Aí, ó. A senhora ia para o médico sempre? Aí eu ia e o médico falou que tinha que fazer a cirurgia, porque era num lugar... Não, mas antes da senhora vir para a igreja, a senhora ia para os médicos lá fazer exame? Fiquei 6 meses indo para o médico direto. E não revelava? Não revelava nada. Aí veio para a luz, para a palavra de Deus? Aí foi descoberto. Deus mostrou ali? Isso, aí o doutor foi, aí ele foi e mandou... E a senhora está curada? Eu já fiz os exames depois de 1 ano da quimioterapia e tudo. E meus exames, graças a Deus, não deu nada. Mostra que está 100% curada? 100%. Porque foi Jesus que curou, bem forte para Jesus. Domingo traz os exames para contar, tá? Glória a Deus. Amém. Então, igreja, é isso aí. No deserto, ela estava no deserto, mas ela não negou. Amém? Pode voltar. Ela não negou a fé. Quantas pessoas colocam a culpa em Deus, falam, agora que eu estou indo para a igreja, eu estou doente. Mas essa doença já estava lá, que ela sentia formigamento. Mas o diabo fala, é porque agora você foi para a igreja. Não é isso que o diabo fala? E tem muita gente que na hora da tentação retrocede para trás, volta, vai para o Egito. Por isso Deus disse, eu vou guiar o meu povo por um lugar mais longe, não pelo lugar mais perto, porque onde é mais perto tem os filisteus, tem guerra. O povo vai ver a dificuldade, e eles acabaram de sair do Egito, e eles não estão preparados espiritualmente, e eles vão desistir. Aí, agora volta lá em Mateus 4. Aí o diabo disse para Jesus também. A primeira foi na parte da fome, foi ou não foi? Sim ou não? Depois foi na parte de tentar a Deus. De Deus falar, não vai por aí. E a pessoa fala, eu vou porque Deus tem que me livrar. Se Ele é comigo, Ele me livra. Se Deus falou que não é para ir, por que você vai? Está entendendo ou não? Deus fala, isso não é para a tua vida, porque tu quer isso. Aí ainda fica, Deus que está mandando ir. Está tentando a quem? A Deus. Porque quando as coisas de Deus, às vezes é mais demorado, às vezes é mais cansativo, às vezes é mais fadigante, mas é perfeito, porque é o tempo de Deus que faz. Quando tudo é mais fácil, você já percebeu? Que o negócio é feio? É ou não é? O negócio fácil, eu já vi até no mundo algumas pessoas falar, o que vem fácil. O mundo não fala isso? Agora Deus fez o povo andar para um lugar mais longe, porque Deus tinha o melhor para eles. Deus primeiro vai preparando tudo, vai ajeitando tudo. Você já viu Deus dar um carro para a pessoa que não tem habilitação? Não. Deus primeiro vai preparar a habilitação. Não vem com essa não. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Deus faz tudo perfeito. Glória a Deus. Olha lá, ó, coloca lá. Vamos lá que eu tenho que encerrar, já é 9h20 poucos. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filhos de Deus, atira abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarda. O diabo disse assim para Jesus. Primeiro falou da fome, depois disse assim para Jesus, não, Deus é contigo, pode ir que Deus vai te guardar, vai lá que Deus é contigo. A pessoa sabendo que aquilo não é de Deus, vai e faz, porque ela está ouvindo a voz de quem? Do diabo, tentando a Deus. Deus está falando que aquele caminho não é o caminho que deve ir, aquela vida que a pessoa está levando não é a vida que deve levar. Mas ela pega e fala, eu vou ir porque Deus é comigo. Está escrito, ainda usa a palavra, está escrito que vai mandar anjos para me guardar.
Mas é mentira, que não é assim. Deus, Ele guarda aqueles que andam nos mandamentos dEle. A pessoa vai para o adultério, Deus vai guardar ela lá? Vai para a fornicação, Deus vai guardar ela lá? Vai para o mundo das drogas, vai guardar ela lá? Deus vai guardar você no caminho dEle. Deus pode dar livramento. Livramento é uma coisa. A Bíblia diz que os olhos de Deus repousam sobre o justo. O justo é o que guarda o mandamento. A pessoa vai lá, tal, dá um tiroteio, leva um tiro de raspão. Deus deu o quê? Livramento. Agora guardar é não deixar nenhum mal chegar perto. É diferente. Você entende que o pastor está pregando ou não? Isso é guardar. Você guarda tal coisa, um pudim em tal lugar para ninguém chegar o quê? Perto. É um exemplo. Quem gosta de pudim? Às vezes você pega um cantinho da geladeira, pega uma tapoezinha bem pequenininha, guarda um pedacinho para o quê? Está guardado para ninguém chegar o quê? Perto. Estou dando um exemplo para você entender. Então não vem com essa que Deus vai guardar eu em todos os caminhos. Não, Deus vai me guardar no caminho dele, na palavra dele. Continuando lá para encerrar. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está o quê? Escrito. Não o quê? Você sabe que aquele caminho não é de Deus. Você sabe que aquilo não procede de Deus. E quer que Deus mude aquela situação porque tu é bonzinho. Porque eu sou bonzinho. Porque eu sou bonitinho. Sou guti-guti. Não, tem que fazer o que Deus manda, o que Deus pede. Deus não é obrigado a livrar eu para me salvar em tal lugar que eu fui, não. Se eu andar nos caminhos do Senhor, aí a infinita misericórdia de Deus vai me guardar. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. O que tem de pessoas feridas por causa de relacionamento aí, casamento, não é verdade? Tem pessoas que ficou até meia lelé porque foi traído. Mas Deus avisou, não vai por aí. A pessoa fala, vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Deus é comigo aonde quer que eu ande. Na prostituição, na fornicação, Deus é contigo? Onde está escrito isso? Quem pregou isso aí foi o diabo. Não foi? Está escrito, não tentarás. Se Deus está falando, ali é Dalila, o que é que eu vou fazer ali? Ali é idolatria? O que eu quero com idolatria? Ali é trevas, o que a luz quer com trevas? Não tentarás o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor e você será muito bem-aventurado. Você será feliz, você vai ter uma vida disposta. Não vai depender de droga, não vai depender de remédio, não vai depender de fornicação, não vai depender de mentira, não vai depender de falsos amigos, pessoas dando tapinha nas tuas costas. Não. Você vai depender da palavra de Deus na sua vida. Nós vamos depender disso. Amém, igreja? E ali diz ainda, ó. Aí o diabo não ficou contente não, porque Jesus não resistiu. Aí o diabo falou, então vou mostrar uma coisa para você aqui. Mostrou todos os reinos do quê? Do mundo. E o que mais? E a glória. Festas, banquetes, mulheres, homens, corpos bonitos, tudo que é glorioso, tudo que enche os olhos dos humanos. E você sabe muito bem do que Deus está falando. Não se põe no lugar também que não cabe, que santo 100% é quem? É Jesus. Nós temos a maldição que é a carne e tem que lutar contra ela. Tudo que enchia os olhos dos homens, o diabo mostrou. Falou, você só precisa, olha lá, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito,
ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A pessoa está no quarto, o diabo está ali na mente dela, ó. Você precisa disso, você precisa daquilo. A igreja atrapalha muita coisa na sua vida. O pastor é chato demais. Sai fora disso. Ó, só cutucando a mente de quem? Das pessoas. E as pessoas ficam dando ouvido. É tanto que manifesta dentro de casa. Porque deu lugar dentro de casa. Você acha que é brincadeira? Tem mulher casada com filho e tudo manifesta na pia lavando louça. Porque deu lugar para quem? Para o diabo. O diabo está mostrando a glória desse mundo. E ela está lá. Lá vem o negão, cheio de paixão, e com a vassoura, entendeu? Lavando louça. Desejando as coisas da onde? Do mundo. Deu lugar para quem? Para a carne. Quem vai entrar aí? O diabo. Você entende o que o pastor está pregando? Tem que expulsar e falar: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Só há um Deus, só a esse devemos adorar. Fuja dos dardos malignos. Eu e você, tudo que nós precisamos está onde? Escrito. Mandamento do Senhor. Quem entendeu essa palavra? Fica de pé e glorifica o nome de Jesus. Pode glorificar. Amém, igreja? Essa pregação aí não é muito atrativa, entendeu não? Mas é a pregação que salva. Enquanto amar as coisas desse mundo, o deserto continua. Quando amar a Deus, coloca lá que Jesus foi servido pelos anjos quando o diabo deixou. Olha lá, ó. Só para você entender o que aconteceu no fim. Com isto, o diabo o deixou. Por que o diabo deixou? Porque Jesus resistiu ao diabo. Tem pessoas que falam: fulano não é liberto, porque toda hora o pastor ora forte, manifesta demônio, e não é assim não, e não sei o que, e começa a pôr pelo em casca de ovo. A pessoa não é liberta, não é porque expulsamos o diabo e o diabo se manifesta e depois manifesta de novo, não. É porque ela não quer obedecer a palavra de quem? De Deus. O diabo só vai deixar ela quando ela obedecer a palavra de Deus. Enquanto isso que o pensamento é da carne, a vontade é da carne, quer fazer o que a carne manda, pode levar aonde você quiser, até no Papa. Você entende ou não? Pode levar para o exorcista. É ou não é? Se fosse assim, era moleza, não é verdade? Aí não ia existir mais pecado no mundo, era só levar nos ungidos, né? Não é verdade? E as pessoas seriam todas libertas, né? Não. Guarda o coração. Por isso Jesus disse o quê? Guarda o quê? Como é que eu guardo o coração? Palavra de Deus. Vem pensamento ruim, está escrito: não só de pão viverá o homem. Vai para tal lugar e não sei o que, vai dar certo, tu é de Deus, tu é diferente. Está escrito: eu não sou diferente. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você vai ter ouro, vai ter prata, vai ter tudo isso. Está escrito que só devemos adorar a Deus. Nunca deixe o inimigo colocar nada no seu coração, mas deixa Deus encher o teu coração de paz. Amém? Vamos honrar a obra de Deus. Rapaz, Deus quer falar com alguém nessa noite, que hoje demorou um pouquinho um culto, hein? E para mim assumir isso demora, viu? Hoje demorou, hein? Deus quer falar com alguém, porque Deus disciplina, não disciplina não? Sim ou não? Quem entendeu essa palavra aí? Igreja, quem já teve algum tipo assim de ataque maligno? Eu já tive. De não dormir à noite, de viver com tanto pensamento ruim, a mente não parar. Quem já viveu assim algum dia? Ih, rapaz, isso é horrível, não é? Mas você percebeu depois que você resistiu o diabo, guardou a palavra, ele fugiu de você? Percebeu isso aí? E o que acontece com algumas pessoas? Que elas param de perseverar. Elas pensam que uma vez só que ele foi embora, ele não volta mais.
Ele não volta mais se você permanecer na presença de Deus. Mas se você retroceder para o Egito, ele volta com mais 7 piores. Você está entendendo o que o pastor está pregando? Não adianta eu ter uma capa na frente do altar ou no átrio. Quando sai da porta lá para fora, vive outra vida. Porque isso aí não adianta. O que serve verdadeiramente a Deus é fiel em tudo, igual Jó. Com dinheiro ou sem dinheiro, com doença ou sem doença. Aqui tem algum Jó aqui no meio de nós. Amém, igreja? Então é isso, levanta para o céu a sua oferta, o seu dízimo. Igreja, socorra a obra, temos que pagar o aluguel segunda-feira, tá? Socorra a obra de Deus. Não deixe de socorrer. Pastor, o senhor não vai ficar implorando para a gente pagar? Eu não. Deus, ele vai levantar os escolhidos dele, vai socorrer a obra de Deus. 100, 200 pessoas, 300 ou 1000, ou 2 ou 3. A obra é de Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Levanta para o céu as mãos. Pai querido e poderoso Deus, sabemos, meu Deus, que muitas das vezes passamos por desertos. E esse deserto é para o Senhor nos forjar, nos ajudar. É como diz em Salmos 119: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendeste com os teus decretos. O salmista agradeceu as aflições, porque na aflição ele aprendeu a palavra do Senhor, aprendeu a obedecer os mandamentos. Assim como Jó ouvia falar do Senhor, mas no momento da aflição os olhos dele conheceram o Senhor. Pai, abençoa todos os dizimistas, socorre a tua obra, faça um milagre, Senhor, muito grande, socorre da obra do Senhor. Tem momentos que estamos vivendo muito difícil, por pregar a palavra, o evangelho, que às vezes entristece o coração de alguns, como daquele jovem rico, que o Senhor disse que ele deveria vender tudo que tem, dar aos pobres, com isto teria um lugar no reino de Deus. Aquele homem saiu da igreja entristecido, porque ele não queria pagar o preço de servir o Senhor. O coração dele estava na riqueza. Alguns, meu Deus, não socorrem a obra do Senhor. O Senhor sabe quem são. Esses também não vão permanecer se o coração continuar duro. Precisam, meu Deus, abrir o coração. Eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. Que eles possam conhecer o Senhor e entender que o Senhor não precisa de ouro nem de prata, mas a obra do Senhor está aqui na terra. E aqui na terra tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Pai, que a obra do Senhor venha dar a César o que é de César e não venha ser envergonhada. Socorra a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Digo amém. Diga graças a Deus. Todos venham com alegria receber a unção na palma da mão. Todos venham. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Igreja, você perdoa por causa do horário? Fica triste com o pastor não, porque eu quero que você seja salvo. Amém? A irmã está na bênção de Deus. Domingo a senhora vai contar os testemunhos, tá? Ela tem 3 testemunhos para contar, grandiosos. 5! Jesus! Por isso está o sorriso aí, já saiu do deserto, Deus tirou. Então é isso. Passou pelo deserto, mas hoje os anjos servem a ela. Aí, ó. É desse jeito, amém, igreja? A palavra de Deus ensina que nós devemos ser perseverantes. A gente iremos cansar, se fadigar. Você não sabe
o que o pastor passa, missionários, obreiros. Eu também não sei o que você passa, mas eu sei que todos vamos passar bem por esse deserto e vamos ser abençoados em nome de Jesus. Isso eu tenho certeza. Isso eu posso garantir para você. Eu não posso garantir que você não vai passar no deserto, que aí eu vou ser um mentiroso, igual alguns pregam o evangelho, né, por aí. Não aqui, graças a Deus que os irmãos aqui são abençoados. Graças a Deus, né? A gente não pregamos que servir a Deus é um mar de rosa, não. Pelo contrário, muitos entram e se assustam, né? Porque não são acostumados a ouvir isso, que vai ter aflição, deserto, né? Porque os que pregam ensinando que servir a Jesus é um mar de rosa, aí a pessoa vem toda emocionada. Aí quando ela vê as barreiras, ela fala, tô fora. É ou não é? A gente escandaliza. É assim ou não é? Aqui nós temos ensinado e alguns saem entristecidos por ouvir a verdade. Não é verdade? Mas isso aí também Deus está vendo. Glória a Deus. Mas os filhos e filhas permanecem. Quem é filho de Deus e filha de Deus aí? Então vocês vão permanecer na presença de Deus. Quem vai permanecer na presença de Deus? Então eu vou orar por todos vocês. Levanta para o céu tudo que você trouxe. Domingo eu quero vocês aqui, tá? Domingo eu quero vocês aqui. Por quê? Porque a Bíblia disse hoje que a glória de Deus vai se encher por toda a terra, e todos verão a bondade de Deus, e todos verão que não só de pão viverá o homem, em si da palavra que procede da boca de Deus. O diabo vai falar, tá frio, tá calor, tá trânsito, é perto, é longe, tem um leão lá fora. Mas você ouviu a palavra, está escrito, adorar somente o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Temos que adorar a Deus. Domingo, 7 da manhã ou às 7 da noite, nós estaremos aqui no domingo da glória de Deus. Esse domingo é o domingo da glória de Deus. Glória de Deus. Quem gosta de dar glória a Deus, quem ama a Deus de todo o coração, vai estar aqui. Amém? Ah, pastor, eu tive que ir no churrasco. É porque você ama mais o churrasco do que a Deus. É, pelas atitudes. Não, Deus sabe meu coração. Mas você escolheu o churrasco ou escolheu estar de joelho nos pés de Jesus? Escolheu o churrasco. Então ama mais o quê? O churrasco. Ah, é porque já estava marcado antes. Não tem conversa. Quem ama a Deus vai estar onde? Na casa de Deus. A minha casa é chamada casa de oração. E nós vamos estar aqui com a misericórdia de Deus, com a permissão de nosso Deus. Amém? Levanta para o céu tudo que você trouxe. Você vai no churrasco depois de glorificar Deus. Aí vai levar eu também. Glória a Deus. Levanta para o céu tudo que você trouxe. Pai querido e poderoso Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Meu Deus, eu oro para que eles não caiam em tentação. Eu também peço, meu Deus, ao Senhor que guie eles em meio a esse deserto, e que eles venham orar, meu Deus, e para não serem tentados, assim como o Senhor ensinou a Pedro, os discípulos, que no momento do deserto estavam dormindo, cansados, desmaiando, com preguiça de orar. O Senhor disse, vocês não puderam orar nem por uma hora, grande é a minha aflição. E o Senhor enfrentou o deserto ali, humanamente falando, sozinho, porque aqueles que deveriam orar não oravam mais. Que eles venham lembrar da oração, da palavra, e não venham, meu Deus, cair na tentação, na cilada da carne. Que não venham fazer o que a carne sugere, nem que o diabo sugere, porque a nossa guerra é grande contra o diabo e contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu. Nos orienta, nos guarda e nos proteja, Senhor. Traga os que estão afastados, perdidos no deserto, ajunta eles, traga para a congregação do Senhor, traga para o caminho que muitas das vezes tem luta, tem batalha, mas tem um Senhor, Deus dos exércitos, na nossa vida, nos guardando. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Tudo que levantou para o céu, meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor sobre todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. É Deus que dá força. Passar 2 horas pregando não é fácil não, né? Tchau, igreja. Diga tchau, pastor. Tchau, igreja. Deus abençoe. Domingo